João, para começar, queria já falar do documentário que fizeste sobre o António de Macedo. Um dos interstícios da realidade ao cinema de António de Macedo, é este o título, não é? Queria-te perguntar primeiro se este documentário era uma ideia que desde há muito tempo estava na tua cabeça ou foi uma coisa que surgiu assim, de repente, como quem decide comer um bolo de chocolate só porque sim, para engordar, tipo, foi assim do nada, ou era uma coisa que tu planeaste desde o momento em que percebeste que o Macedo é um realizador que divide as opiniões? Já lá vão 7 anos, mas isso foi o processo que demorou a fazer o filme. De recuar antes disso foi mais ou menos na mesma altura, ou seja, coincidiu com o início do Motel X, com a ideia de procurar filmes portugueses antigos de género ou de terror. Na altura achávamos que íamos encontrar filmes de terror e de ir parar ao Macedo, e do Macedo de repente aparecer como júri de um concurso. E de repente estava ali tudo conjugado, e ele foi muito útil na altura em dar-nos dicas de filmes que a gente podia passar e explorar, e no meio destes havia os filmes dele, claro, que eu não conhecia. Não é não conhecer, eu não me lembrava. O fenómeno é mais este, é tipo, ou não conheces ou esqueceste. Não é tipo, é impossível não ter tido um contacto mais tarde ou mais cedo, geralmente pessoas da minha geração, ou um pouco mais velhas, obviamente. Mas o primeiro processo foi mais ganhar coragem, né, para o fazer sozinho, porque nunca tinha feito nada, né? Ainda por cima era um cineasta com uma obra bastante vasta, e de certeza que eu sentia-me na obrigação de fazer jus ao nome e à obra. Mas o que mais me chocou na altura foi ter essa sensação, como é que é possível que se tinha esquecido, como é que ele não existe, quer dizer, porque não é... Ou seja, há muitos cineastas que desapareceram, homens, mulheres, que deixaram de filmar. Não é um caso único, ou seja, nesse campo, mas é um caso único no sentido em que é uma pessoa que esteve desde o primeiro momento do cinema novo, foi um dos fundadores da primeira vaga de filmes do cinema novo, foi um dos fundadores do Centro Português de Cinema, que permitiu, por exemplo, o reinício da carreira do Manuel Oliveira. E é uma pessoa que esteve sempre na berlinda, sempre houve polémica, sempre houve barulho com os filmes dele, pelo menos até aos Abismos da Meia-Noite. E em 2009 foi quando eu comecei a trabalhar nisto. A maior parte das pessoas a que eu falava do António de Macedo, para elas era o radialista da Antena 1. E portanto entrou assim num período que eu achei estranho, impossível. Quer dizer, o homem esteve em Veneza, foi o primeiro a ir a Cannes, o Horas de Maria, quando soube do Horas de Maria então não podia acreditar, porque o país parou nessa altura e aquilo não passou em lado nenhum, foi rejeitado em todos os distritos, e foi um sucesso em Lisboa. Imagina, é um filme em que o país todo, de Viseu aos sítios mais católicos na altura, Viseu, Porto, Braga, a malta vinha cá abaixo ver o filme de propósito. Porquê? Porque os padres tinham feito publicidade lá. E no entanto, quer dizer, sabes, sabias que eram outras pessoas que tiveram carreiras curtíssimas, como o José Álvaro Moraes, eu não estou obviamente a fazer uma comparação qualitativa, mas ele fez 3 filmes, portanto morreu novo, obviamente, e o António Macedo desapareceu. É que ninguém sabia sequer que a Susana Sousa Dias era filha dele. Achei um bocado estranho e obviamente vi os filmes todos dele, com a ajuda dele, conversei muito com ele, foi-me contando as histórias. Só cada filme dava para fazer um filme, porque era tantas as histórias de como é que ele foi como é que o Domingo à Tarde foi a Veneza, ou como é que a Promessa foi a Cannes, ou o Nojo aos Cães, ou só as Horas de Maria. Portanto, achei que fiquei com vontade de começar, não sabia que ia durar tanto tempo. Tu conseguiste mesmo ver todos os filmes do António de Macedo? É que, pelo que eu percebi, pelo que eu estive na estreia, penso que foi estreia do documentário. Sim. No Doc Lisboa, foi a estreia oficial. Foi. E a ideia que me deu é que há muitos filmes dele que estão em risco de assim, desaparecer, não é? Eu acho que houve uma retrospectiva na Cinemateca, o que permitiu recuperar muitos filmes, inclusivamente, por exemplo, o 7 Balas para Selma, que é um filme que merece urgentemente ser revisto e reavaliado.
Agora, eu vi quase todos, há coisas que, tipo, os primeiros filmes que eu não vi, pois há, obviamente, todo um trabalho de publicitário que está essencialmente na RTP, e os filmes industriais também não os consegui ver todos, mas diríamos que as coisas mais importantes vi, inclusive filmes que ele nem se lembra de ter feito, que ainda é mais surreal. Mas o problema da obra de Macedo é que ela não está disponível. Esse é que é o grande problema. Portanto, e o que era interessante agora era conseguir juntar forças com alguém e fazer um lançamento, uma caixa de António de Macedo, como há de outros cineastas. Mas já tiveste algum feedback positivo em relação tipo, a essa questão de se divulgar os filmes, de haver assim, alguma oportunidade para isso acontecer, ou tem sido tudo zero? Já houve gente interessada, já editoras interessadas, agora o problema é que é uma coisa que vai dar trabalho, porque obviamente que há um filme que foi lançado, que é o Domingo à Tarde, foi lançado pelo Paulo Trancoso e que demorou anos a ser lançado porque houve uma disputa com os herdeiros do Fernando Namora. Ou seja, na altura em que se assinou o acordo com o Fernando Namora, ninguém previu a existência do VHS dos formatos desse género e portanto houve chatice e aquilo atrasou, portanto eu imagino que possa existir mais destes números relativamente a outros filmes, os filmes mais famosos dele. Eu acho que, pelo menos, Domingo à Tarde, Promessa Horas de Maria, deviam ser editados, mas quer dizer, já agora vais fazer uns... Sim, fazes todos. Fazes todos. Eu não sei o que aconteceu à edição do Domingo à Tarde, nunca havia à venda, sei que ela já saiu. Acho que só está disponível em 2 sítios no país inteiro, que é na livraria da Cinemateca e na SPA, não é na SPA, é nos escritórios dos prémios Sofia, ou da Academia Portuguesa de Cinema. A sério? Yeah. Não foi para as lojas? Nadinha. Tem que já saber. Eu andei uma altura que andava à procura daquilo, queria uma cópia decente. Mas já se viu que é um bocado difícil. O que é que mais te surpreendeu nessa descoberta / redescoberta do Macedo que tu auto-impuseste fazer? O que é que mais me espantou? Para além daquele momento espetacular dos emissários de Calon que tem um anúncio dentro de uma bolha, o que é que mais te surpreendeu? Os primeiros filmes que eu vi foi Os Abismos da Meia-Noite e Os Emissários, que ao longo passou na Cinemateca. E achei-os curiosos, achei que eram filmes que tinham envelhecido muito mal, ligeiramente datados. Também foi a primeira experiência que tive com ele, mas achei que havia qualquer coisa ali além da ambição desmedida de tentar fazer aquilo num país em que não tem tradição, portanto é impossível aquilo alguma vez ser bem feito. Havia a própria narrativa, a própria história por trás daquilo que era bastante original, não era uma cópia de nada, era extremamente ambicioso. Eu geralmente gosto desse tipo de coisas, atrai-me quando um filme, por exemplo, corre mal ou é falhado, mas tu notas que falhou porque Sim. Ele tentou e expôs-se, e eu acho que isso é de louvar. Depois, o primeiro contacto a sério foi um filme chamado O Princípio da Sabedoria, que eu vi na Cinemateca, no anime, já por causa do Motel X. Fiquei aí, confesso que fiquei completamente pedrado. Nunca tinha ficado pedrado a ver um filme, não tinha bebido, não tinha nada. Foi mesmo só imagem, cor. Aquilo era mesmo uma grande trip e eu achei, ainda por cima fiquei na altura com a ideia que o António Macedo tinha sido como é que eu ia dizer, um habitué do consumo de psicotrópicos. Eu tinha o conhecido, achava um velhote simpático, eu assim, que este gajo deve-lhe ter dado forte nos anos 70. Não deu, era mesmo tudo natural aquilo. É por ser anarcomístico, não é? Por ser o anarcomisticismo. Depois o que me surpreendeu foi basicamente cada história que havia por trás de cada filme, os filmes em si. O Domingo à Tarde é uma obra-prima. O Domingo à Tarde é um crime, como é que é mesmo. Custa mesmo perceber o que é que não... o Sete Balas foi uma surpresa também, porque achava que ele devia ser horrendo e não é. E depois todo, ou seja, haver temáticas que se arrastam do primeiro ao último filme e que estão lá, mas a forma de o fazer é sempre diferente, ou seja, ele nunca faz o mesmo filme, experimentou todo o tipo de géneros, misturou os géneros todos, e depois o choque de perceber que não... porque é que ninguém fala nele, que mal é que este homem fez para não haver uma reação, quer dizer. Mas parece-me que há
há uma certa tendência para se generalizar a obra dele toda a partir desses dois filmes que, especialmente Os Abismos da Meia-Noite, por causa da história toda deles estarem nus e não sei o quê, e é um bocado difícil se calhar ultrapassar esses estigmas, não é? Então num país como o nosso, onde a ligação ao cinema português é quase nula, não é? Sim, mas o problema é que o estigma já vem de longe, ou seja, o problema não é Os Abismos da Meia-Noite. Os Abismos da Meia-Noite era simplesmente... E o problema dos Abismos da Meia-Noite, eu acho que foi a última vez em que levantou polémica, porque eu acho que os próprios detratores de António Macedo, ou pessoas que não gostavam dos filmes, eles perceberam que se continuarem a dar-lhe na cabeça tanto, que tem o efeito contrário. E eu acho que Os Abismos são um sucesso bilheteiro, não só pela questão do nu, e é verdade, isso faz todo sentido, mas porque foi feita uma campanha. Epá, eu leio o Expresso durante 8 semanas, tinha críticas diferentes aos Abismos da Meia-Noite, escritas à vez por cada um dos seus... não sei se tu te lembras, não? No filme tem lá uma bolinha. Sim. Pronto, aqueles 4 críticos durante este tempo todo tiveram a escrever coisas diferentes e bateram tanto no filme que as pessoas, vamos ver isto. E depois, a partir daí, acho que eles aprenderam a lição, a Igreja Católica também aprendeu a lição. E pronto, ele aí começa a entrar no esquecimento também. Os Emissários não teve o efeito, nem os Chafforte tiveram os efeitos que era suposto. Que os primeiros filmes tiveram. Agora, o que é surpreendente de facto, e esse aí tal, lá está, se calhar agora vou responder à tua pergunta de há bocado, que é descobrir que, ok, independentemente dos filmes fantásticos, que eu também achava que a obra dele se encerrava ali, é descobrir que estamos dos fundadores do cinema novo português. Que tem uma obra absolutamente ímpar, muito original e que não tem nada a ver com mais nada do que foi feito cá em Portugal, e só por isso devia ser valorizada, digamos assim. Quer dizer, não estou a dizer que são tudo obras-primas e que todas as pessoas deviam gostar disto, mas é a mesma relação exatamente com todos os outros cineastas portugueses. Mas eu acho piada porque um dos críticos que esteve envolvido nessa pseudo-operação de tentar botar o filme abaixo aparece no filme e parece que a defender uma posição muito contrária. O que é que se passou entretanto aí? Estou a falar do Jorge Leitão Ramos. Sim. O que é que se passou aí? De repente ele percebeu que afinal era fixe dizer bem ou era genuíno da parte dele? Isso não... As razões que cada um leva não sei, mas houve muitos momentos. Essa lógica de redenção, no caso do Leitão Ramos, começou com a promessa que ele reviu o filme e disse na entrevista, depois não usei, que tinha escrito uma crítica a derrubar o filme e que depois anos mais tarde reviu e pensou, se calhar. Ou seja, à luz da época exagerámos um bocadinho, portanto, e esse é todo o grande problema, é que este cinema, principalmente o cinema novo, é todo ele analisado à luz da época e do seu contexto. Ou seja, neste momento não tens ninguém da minha idade, da tua idade, ou olhar para estes filmes todos e a vê-los simplesmente enquanto filmes. Fora da histeria política, fora do PREC, fora de tudo o que aconteceu nesta altura em que o cinema novo supostamente se formou. E isso, ao fazeres isso, muda muito a tua perspectiva, muda muito a tua... Porque de repente descobres outros filmes, quer dizer, há filmes que eu acho que hoje em dia vão ter muito mais saída do que tiveram na altura, e o Sete Balas Especial é claramente um deles. Mas essa questão da redenção eu achei engraçado. Na altura em que o Fernando Lopes e o Fonseca Costa eu já conhecia, pessoalmente, não foi assim, eu não caí do nada, mas estava com algumas reticências relativamente ao Alberto Seixas Santos e ao António Pedro Vasconcelos. E foi uma surpresa porque o António Pedro Vasconcelos disse-me logo que tinha que pedir desculpa ao Macedo e tinha que fazer um ato de contrição. O Seixas Santos disse, não conhecia lado nenhum, e disse que sim. Fui à casa dele e tivemos uma conversa espetacular. A entrevista toda é tudo que não pude obviamente usar muito mais do que isso, mas aquilo que está lá é muito bom. Mas o que eu achei curioso é que de facto tu, não sei se é a tua intenção, mas pelo menos de parte dos entrevistados do filme notei um bocado essa intenção de que como é que a questão do cânon do cinema português, como é que de repente se faz tudo para que um autor caia no esquecimento? Não estamos a falar da cena de dizerem que uns são assim e outros são assado, não, é dizer que foram estes
e ele é como se nunca tivesse feito nada na vida e, portanto, da parte desses realizadores eles assumem que isso é um facto, mas também, quer dizer, nunca me parece que tenha havido da parte deles alguma forma de tentar revitalizar, não é? Quer dizer, não sei também porque tinham medo ou... Não sei, suponho que isso tenha que obrigar a uma releitura, É que o reavaliação de uma certa mitologia criada em torno do cinema português. E eu não digo que é uma mitologia errada, da mesma maneira que o filme como está e aquilo que o filme transmite é mitologia de acordo, portanto, é o Evangelho segundo o Sr. Macedo. Que eu acho que toda a gente, se alguém fizer um filme sobre o Fonseca Costa, agora já é difícil de apanhá-lo, né? Mas se alguém fizer não vai ser do mesmo sítio. Não, mas deve haver muitas entrevistas e muita coisa, vais ter uma história diferente. E eu até tinha pensado em chamar o Evangelho segundo Macedo, porque pelo menos estas 4 pessoas, eu não pude obviamente entrevistar, faltou o Paulo Rocha e faltou o César Monteiro, que teria sido o máximo, tenho a certeza que ele teria aceito. Mas eles contaram versões diferentes, todos eles têm uma visão, uma memória do que se passou diferente e adequada à sua própria sensibilidade, à experiência subjetiva, portanto... Há uma coisa importante, desculpa, foi muitas vezes mencionado e a intenção não era essa de se falar de uma conspiração, e tu estavas a dizer isso, porque é que não houve... Ou seja, eu não acho que tenha havido uma conspiração contra ele. Sim. Eu acho que houve uma coisa tipicamente portuguesa, né? Que é aquela pequena inveja que vem historicamente da Inquisição, provavelmente, e deve vir também do Estado Novo, deve ter contribuído muito para isso. Um ambiente de guerra dentro do próprio cinema português, que existe desde o início do cinema novo, que primeiro começou nos cafés, né? E depois do 25 de Abril, houve ali um momento de utopia, houve um ano utópico, que foi o Centro Português de Cinema, em que eles organizaram-se, formaram grupos, não se chatearam uns aos outros e fizeram toda a gente filmou, fez o seu primeiro filme. Veio o 25 de Abril e a guerra explode. Portanto, esses grupinhos formaram-se cooperativas, o IPC tornou-se o único sítio, o único meio de se conseguir financiamento e pronto. E a partir daí, guerra é guerra, como se costuma dizer, e o Macedo não fez aliados, sempre quis fazer o que lhe apeteceu e fez. Ele até ao fim da carreira ele fez só o que lhe apeteceu, ele não foi travado por ninguém, ele resistiu e estamos a falar de alguém que teve 40 anos a levar na cabeça de uma forma como mais ninguém levou neste país, do cinema, obviamente. E aguentou, ele não teve problemas com isso. Por exemplo, o Manuel Guimarães é outro caso trágico do cinema português, ele não aguentou, a carreira dele acaba de uma forma. E o António Macedo não, o António Macedo sobreviveu, continuou a trabalhar, mas não deve ter sido... Não deve ter sido fácil. Não. Nada mesmo. E essa é uma grande injustiça, porque estamos a falar de alguém que de certa forma contribuiu para a existência do cinema português. Toda a gente que filma hoje deve também ao António Macedo. E é curioso. Porque se não houvesse Centro Português de Cinema, se a Gulbenkian não tivesse entrado com dinheiro na altura, não sei o que é que teria sido o cinema português, de facto. Porque o Estado Novo estava-se nas tintas já. E, portanto... Agora, também não deixa de ser curioso, e fala-se muito, mas o cinema novo não foi uma revolução cinematográfica a nível do público, não é? Foi simplesmente a um nível puramente elitista e artístico. Como foi a Nouvelle Vague, ou como foi o neorrealismo, que são as grandes influências, não é? O público na altura não pegou naquilo e, portanto, quer dizer, esse desafastamento já vem dessa altura. Não é... E agora há um fenómeno, agora fala-se nisto, né? Agora há um fenómeno contrário, que é, há público para o cinema português, mas para um tipo de cinema português, né? E depois há o outro cinema português que corre muito bem lá fora, em festivais de cinema, mas que ninguém o quer ver cá dentro. E isso é que eu acho que se deviam toda a gente unir e pensar um bocadinho como é que se podia inverter a coisa, porque só se tem a ganhar. E eu, durante este processo do Macedo, não foi só o Macedo que eu vi o Manuel Guimarães, que é um tipo extraordinário, né? Mas na altura, como ele fazia um cinema muito parecido com o italiano, foi logo posto do lado. O Dom Roberto também é um filme espetacular, né? Nem todos os cineastas eram fascistas, os que trabalharam durante o fascismo, quer dizer, não...
são leituras políticas que não têm nada a ver com o cinema, não têm nada a ver com arte, não é? Mas pronto, também havia maoístas lá e a gente sabe o que é que acontece aos maoístas, não é? Diz-me uma coisa, no dia da... não sei quantas mais exibições é que o filme já teve, creio que mais alguma. Passou em Santa Maria da Feira. Só em Santa Maria da Feira? No Festival Luso-Brasileiro, só. E por agora é esperar pela estreia em Estou à sala? espera da estreia em sala, sim, acho que já agora aproveitemos, não vale a pena estar... Mas é provável que ainda passe noutros sítios, espero eu que sim. Mas dizendo só, o que eu achei muito curioso na sessão de encerramento do DOC Lisboa, em que o filme estreou, foi de facto, foi uma sessão de facto para mim inesquecível, porque as pessoas estavam num espírito muito engraçado, quer dizer, e acho que levaram muito o teu filme a sério. Riram-se muito quando António Macedo fazia as descrições do que é que o João César Monteiro fazia nas reuniões, etc. E depois fizeram... Sim, essa é a melhor coisa. Fala do quando ele diz aquilo, até palmas lhe bateram. E aquela standing ovation que durou imenso tempo. Tu se calhar não estavas nada à espera que as pessoas rissem desta maneira, pois não? Não estava nada à espera que o filme fosse parar ao encerramento do DOC, nem que fosse estrear. Portanto, a partir de um certo momento eu deixei de disparar, achei que era o próprio filme é que estava... É um bocado ridículo dizer isto, né? Eu fiz a minha parte e agora o filme faz a dele. Eu não fazia, obviamente, vendo um ecrã com o público é completamente diferente, é uma experiência de facto única, porque tudo aquilo que tu trabalhaste e fizeste e as ideias que podes ter não tem nada a ver com o que vai acontecer na realidade. Eu estou narcomístico, eu achava que tinha graça, mas não achava que ia ser a casa vinha abaixo. Não esperei que as reações a certos momentos mais, digamos assim, polémicos fosse de riso, não é? No final fiquei com a sensação de que as pessoas estavam à espera que ele estivesse lá, e eu obviamente não anunciei que ele não estava lá. E eu creio que foi um bocado andava à procura dele, mas também não compreendi, não essa cena de... não tenho uma explicação racional para a coisa. Mais tarde vieram-me dizer... que tinha a ver também com o facto de falar da questão dos clichês, não é? Do cinema dos júris e e não ir na mesma na velha cantiga também, não é? Porque há poucos, quer dizer, eu sei, por exemplo, a Leonor Ariel, que entra no documentário, está a fazer há anos também uma coisa sobre Manuel Guimarães. A Luísa Sequeira do Porto, acho que agora vai acabar a fazer um documentário sobre a Bárbara Virgínia, que é outro mistério do cinema português, mas custa muito fazer isto. E, portanto, a não ser que tu olhas para a programação do DOC este ano e estavam 2 documentários sobre Manuel Oliveira. Se continuarmos assim à volta dos mesmos, nunca vamos ter uma visão diferente. E pronto, e se calhar nesse sentido, se calhar tem a ver com isso. Eu também não faço parte do meio, ou não conheço conheço o meio dos festivais. Sim. E dos cineastas e do que eles sofrem, do que os artistas deste país sofrem. Não me diz respeito, mas foi catártico, não é? Falando agora, pegaste na parte dos festivais, eu continuo por aí. Motel X, que é um festival já um ex-libris da... É um festival de velhos. Não é nada, vejo tanta gente nova e a comprar bilhetes com códigos. Não, nós é que já não temos a idade que tínhamos há 2 anos. Não tem graça. Não digas isso. Eu achei curioso também que neste ano vocês decidiram programar um filme do António Macedo que é novo e não é, porque é uma remontagem de uma minissérie. Como é que isso aconteceu? Foste tu que propuseste ou foi a iniciativa dele? Ele já me tinha dito que tinha tido um subsídio que estava a transformar aquilo em filme. E eu disse, olha, António, se quiser estreá-lo, sabe onde é que... E sei que houve outros festivais que tentaram. Mas eles, a produtora, a Quintop, que é a produtora da Susana Sousa Dias, optou pelo Motel X, porque nós também já tínhamos passado filmes do António, portanto eles já viram como é que ele tinha corrido e como é que nós tínhamos tratado aquilo,
E portanto foram mais eles que decidiram imediatamente, olha, queremos passar no Motel X, e assim foi, e foi perfeito. Foi o timing perfeito. Eu acho que eu na altura vi o filme. Essa sessão foi mais incrível. Foi incrível pela explicação, pela mini aula de história que ele deu no início. Sim. Que às tantas vocês já estavam. Se alguém tinha que ir dizer alguma coisa, mas a reação quando ele entrou, essa sessão foi. Eu não tinha noção, mas depois toda a gente me disse que tinha ficado emocionado, que foi muito fixe, e de facto foi. É um filme muito, muito curioso, porque é assim é uma comédia que não é uma comédia, que é um filme de ficção científica que não é um filme de ficção científica. Quantas pessoas é que fazem um filme passado numa vila alentejana em que a certa altura as pessoas ficam fechadas numa bolha invisível e não conseguem sair da terra? Ou bruxas e menires e ninguém faz estes filmes cá. Agora, se são bons ou se não são bons, isso é uma discussão da tanga, porque ou tocam ou não tocam, isso agora é outro problema. Agora, que são originais e que ninguém os fez e que alguém devia olhar para eles e pensar assim, o que é que falha aqui? Né? E trabalhar um bocado o fantástico português no sentido de, como ele diz no filme, de uma evolução. Sim. Isso é o lógico, é o normal e é o que acontece em muitos países. Mas em Portugal o cinema é arte, portanto, não é indústria. Não, mas pode ser arte dentro da indústria, não é? Quer dizer, há essa assunção um bocado palerma. Pode ser tudo. Porque, quer dizer, muitos críticos falam de Hollywood clássica, mas Hollywood clássica era um período de blockbusters e também à sua maneira, e não deixavam de ser filmes com grande arte, não é? Não, mas e os jornalistas em Portugal de cinema também não fazem reportagens, Eu lembro-me de ter descoberto uma coisa absolutamente fenomenal há uns bons anos, por causa do Motel X, que eram aqueles programas dos canais de notícias em que o tipo tem que comentar notícias. Sabes? Sim. Vais lá, não falas sobre o que é que lá vai e tens de falar sobre uma coisa que não tens nada a ver, mas estás-te a autopromover. Sim. Eu descobri que os filmes mais vistos nesse ano, tinha lá a lista, era os Morangos com Açúcar, com 250 mil espectadores, como seria óbvio. E com 230 mil espectadores estava uma coisa chamada Balas e Bolinhos 3. Com 230 mil espectadores. Eu nem sabia o que era o Balas e Bolinhos 3. Ou seja, se não tinham ninguém por trás, o máximo que se pode dizer pois é um humor burgueso, que é sempre é uma conversa de há muito tempo que o povo não entende. O povo gosta de coisas brejeiras. Mas esta equipa, estes são do Norte, fizeram 3 filmes e tiveram um sucesso estúpido a nível de cinema, sem grande promoção, sem grande... Sabes, conseguiram, isto é um fenómeno. Quer dizer, o Morangos com Açúcar é óbvio de onde é que vem o sucesso daquilo. O Pátio das Cantigas, obviamente, e daí idem aspas. Mas o Balas e Bolinhos, não. E é uma coisa que podia acontecer, por exemplo, com o Capitão Falcão, que não aconteceu. E o Capitão Falcão, então, ainda está a levar na cabeça por causa porque, assim que o Capitão Falcão, toda a gente percebeu que tipo de reação é que ele iria ter a nível, por exemplo, da crítica. Sim. Todos disseram exatamente a mesma coisa. Houve uns que ainda disseram que a ideia tinha piada, ou não sei o quê. A ideia tem piada, mas o formato é televisivo. Pronto. Ou seja, em Portugal o interessa é o formato, não interessa o conteúdo. E, portanto, tu nunca tiveste na história do cinema português um filme que pegasse na imagem do Salazar, do próprio Salazar, e gozasse com ela à força toda, daquela maneira, porque em todo o cinema português o Salazar aparece sempre, mas de formas encapotadas. Ou pelo Diogo Morgado. Aí sim, um filme que eu acho... Eu nunca vi só um bocadinho no início, é intragável, mas só o facto de se chamar A Vida Privada de Salazar e ter Diogo Morgado a fazer de Salazar é mágico. Mas não foi... já me perderam Balas e Bolinhos, não é? Sim, estás a falar de Balas e Bolinhos. Não, do Capitão Falcão. Sim, do Capitão Falcão. Mas o Falcão, lá está, é outro filme que merecia ser visto nas escolas. Sim. Devia fazer a turnê das escolas todas. Mas eu gosto muito do Falcão, gosto muito do Capitão Falcão, parte-me a rir com o filme, já ouvi 2 vezes, mas também tem a ver que ser tem algumas piadas um bocadinho mais, não digo que não é o povo que não entende, mas são coisas um bocadinho mais, que nem toda a gente se vai rir porque não tem o mesmo sentido de humor, não é? Quer dizer, tu fazes uma piada com flatulência e as pessoas riem porque é flatulência, mas fazes uma piada com um gajo que é possessivo e machista e em casa, aquela cena toda de jantar que eu acho incrível, a maior parte das pessoas se calhar vai achar aquilo uma seca, não sei, ou não vai perceber, não é? E não
uma preponderância da cultura machista. Eu acho incrível, essa cena é hilariante, do início ao fim, mas eu acho que é mais um ponto a favor do filme, pá, porque é um tipo de humor, geralmente tens esse tipo de humor brejeiro que conquista e que é essencialmente, tem um grau zero de subversão, não é? Portanto, é só atingir, sabe para onde é que vai, ou como aqueles os tipos do stand-up que vão contar anedotas. Já sabes o que é que vai resultar, não arriscas nada. E no caso do Falcão, a coisa arrisca bastante. sim, arriscou bastante. E aquilo no fim até tem uma piada, uma espécie de boca atirada ao cavaco. Ao cavaco? Sim. Qual? Já agora? O final em que eles dão um beijo na boca, em que ele diz que é o princípio da inação, é o dever do Estado, é o princípio de inação, é uma piada qualquer. Já não lembro exatamente o que é que ele diz, teria que ver outra vez, mas está lá uma referência ao período em que o filme saiu, que foi na altura em que o governo de Passos Coelho fazia disparates à grande e o Cavaco não reagia. Não fazia nada. Olha, para terminar, eu podia falar contigo agora horas sobre o Capitão Falcão, não estava nada à espera de falar sobre isso. Também acho que é um daqueles filmes que daqui a uns anos vai ser... É porque o João Leitão gostou muito do documentário e agora tenho que lhe retribuir a... Sim, fazes bem. Acho que ele vai ouvir isto. Tem de ser uns pelos outros, não é? A última pergunta que eu queria fazer é, quando é que o John Carpenter vai ao Motel X? Ele agora já não tem medo de voar, que ele agora também já vai a Islândia fazer concertos. Portanto, não deve ser assim tão complicado, acho eu. O que eu te posso dizer é que nós tentámos que o concerto fizesse parte ou seja, que Lisboa fizesse parte da tour. Qual foi o problema? Havia um preço, não era grande coisa, mas não houve muito interesse das promotoras de espetáculos em trabalhar nesse sentido. Sendo que as próprias salas também não melhoraram muito e depois à última da hora, ou seja, houve um problema de calendário em que o concerto teria que acontecer, nós queríamos que acontecesse dentro ou mais próximo do festival e de repente aquilo esticou-se a um ponto em que não fazia sentido nenhum. Portanto agora só se infelizmente tivemos de desistir, agora não sei, agora como tu disse, de facto ele já viaja, eu já sei da América, pode ser que, nunca vais desistir, segundo aquela máxima que o não está sempre garantido, não é? E que o John Carpenter é daqueles gajos que nós já levamos capaz de ser o rei das tampas ao Motel X. O outro é um que já não pode vir, porque infelizmente já morreu. Faleceu, chamado Wes Craven. Isso vai ser complicado, mas esse também foi um rei das tampas. Agora, assim, o Carpenter é um caso à parte, obviamente, mas todos os anos fazemos um esforço para trazer todos os nomes que os fãs do género, as pessoas que vão ao Motel X querem. Agora, a quantidade de obstáculos que existe a isso, ou seja, ou porque trabalham, ou porque vão a outros festivais, ou porque têm coisas... há uma quantidade de processos que têm que calhar certo e o timing e tudo tem que bater certo. E em alguns casos tem sido bastante dramático, mas todos os anos partimos com a mesma esperança, não é? E esperemos que este ano seja um ano de grandes nomes. Mas, obviamente que, por mais que nós que isso seja importante, eu creio que o mais importante do festival acaba por ser mais os filmes recentes e no ano passado a competição europeia correu muito bem. Acho que esses filmes tiveram mais público do que teriam se não houvesse competição. Ou seja, deixou de ser, nos primeiros anos era uma obsessão, até porque nós nos tínhamos comprometido e porque queríamos também obviamente conhecer estas pessoas todas, mas agora pronto, agora não chegámos a um ponto em que começa a ser complicado, a não ser que repitamos os mesmos, não é? Não os quantos que falta trazer, mas há muitos como o Carpenter que têm um grau de dificuldade muito acentuado. Se calhar ele um dia vem passar férias em Lisboa, assim por volta de outubro, setembro, outubro, e vocês o conseguem apanhar e raptá-lo e... Quando é que foi? The Visit. Nós passámos o The Visit há 2, 3 anos. Há 2 anos, acho que foi há 2 anos. Nós e nós, perdão. Nós tentámos, à força que o Shyamalan viesse. Passado um mês do festival, o Shyamalan veio a Lisboa passear.
É um bocado como aquela cena do Harrison Ford, não é? Agora é tipo, não consegues trazer para os festivais, mas depois eles vêm passear. É a questão de ter a caçadeira preparada. Não, mas o facto de ser em Lisboa ajuda bastante e Lisboa tem... Ou seja, fazer um festival aqui ou um festival escondido na Finlândia, uma coisa assim do género, Lisboa neste momento está com uma saída e eu acho que isso sempre foi bom para nós, ou seja, sempre jogou a nosso favor o facto de ser em Lisboa. Agora, pronto, a Lisboa de há 10 anos não é a mesma de agora. Não é mesmo agora. Mas traz outras coisas, não é? É sim, mas o tempo é sempre o mesmo, a luz é sempre a mesma. Independentemente da brasileira um dia ser uma padaria portuguesa ou coisa que valha, não é isso que vai estragar a coisa. Pronto, olha João, era isto. Muito obrigado e continuação de coisas boas. Está bem? Pode comentar e para o Motel X. E para ti também e para o teu... E bom ano. É bom. Um ano para todos os portugueses. Fica aqui a nota.